A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos continuar lendo aqui o profeta Jeremias, acerca daquilo que estava acontecendo no período do cativeiro da Babilônia, tanto com aqueles que eram remanescentes e haviam ficado em Jerusalém, que estavam inclusive querendo ir para o Egito, e estavam agora debaixo de uma profecia devido a isso, como também aqui Baruque, que recebeu da parte de Deus uma profecia, tudo aquilo que estava acontecendo nesse período. Mas antes de fazermos a nossa leitura, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui no YouTube e automaticamente assim poder alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e curti-lo. O vídeo assim terá mais engajamento e o próprio YouTube provavelmente vai poder assim indicá-lo para mais pessoas. Se você recebeu o link deste vídeo, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, também é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia. E você assistindo um vídeo por dia, em um ano, você terá lido todas as escrituras, toda a palavra de Deus conosco. O link para a playlist completa está na descrição deste vídeo, como também aqui nos cards. Amém? Então, vamos orar para que possamos ir para a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos aqui mais um dia para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Queremos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de Ti, na graça e no conhecimento da Tua palavra, para que não venhamos a ser destruídos pela falta de conhecimento. Que possamos, Deus, aprender de Ti, da Tua palavra, nos conduzir com prudência e ver prosperar todas as obras das nossas mãos. Deus, no nome de Jesus, eu te peço também, como tenho pedido a cada dia, que venhas a abençoar a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa, o seu lar, toda a sua família. No nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, vamos para a nossa leitura de hoje, Jeremias, capítulos 46, 47 e 48. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavés, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apressai-vos com elmos. Limpai as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente. Para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo com o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam escudo, e os lídios, que manejam e esteçam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários,
e a espada devorará e fartar-se-á e embrigar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isso em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo, à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o Senhor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tomada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de Nó e Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Veja então que assim como Jeremias já havia falado, a pedido do próprio Deus, havia trazido a palavra de Deus àqueles que estavam fugindo para o Egito, que haveria morte ali no Egito, que não era para eles fugirem. Agora, Deus está mandando a palavra para os próprios egípcios, para aquela própria nação, e aqueles que o Egito haviam contratado também mercenários para o seu exército, porque o rei da Babilônia os destruiria
assim como destruiu a Jerusalém. Aconteceria a mesma coisa. Mas Deus traz uma palavra para o seu povo, para aqueles que estavam ali em Judá, em Jerusalém, e também para aqueles que estavam cativos na Babilônia, que Deus não deixaria de os castigar. Eles seriam castigados como estavam sendo castigados, mas que Deus os restauraria, os traria de volta ali a Judá, a Jerusalém, e reedificaria aquela cidade. E ele também fala ao Egito que depois que aqueles ali fossem mortos, no futuro o Egito se levantaria novamente. Continue a leitura. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não entendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada Ascalon com o restante do seu vale. Até quando te retalharás? A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Mais uma palavra dura agora contra os filisteus, e ainda fica a pergunta, né? O próprio Deus, através do profeta, lançando a pergunta, que era a pergunta dos povos, a pergunta daqueles que viam, dizendo até quando a bainha, a espada do Senhor, não se guardaria na bainha, até quando ela permaneceria sem descansar. E o próprio Deus responde: como que ela descansará se recebeu ordem do Senhor para trabalhar? Então, enquanto Deus desse ordem para destruir, a espada do Senhor estaria destruindo. Vamos para o capítulo 48 agora. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. Em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada. A espada te perseguirá. Voz de clamor de Aronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida. Sede como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Veja que Deus está trazendo palavra de destruição para todas as nações que estavam ali em volta do povo de Deus, muitos dos quais, inclusive, se levantaram contra o povo de Deus, confiando na sua própria mão, na sua própria força e nos seus deuses. E agora está cada uma pagando pelo preço das suas obras. Continue.
porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Olha só, o que é fazer a obra fraudulentamente? Você já sabe, é fazer as coisas de Deus com fraude, de forma errada. E o que é maldito que guardar a espada do sangue? Ou seja, Deus mandar usar a espada e a pessoa se omitir de usar. A pessoa ter na sua mão a autoridade de Deus para exercer o juízo e não exercer o juízo. Vou dar um exemplo. Um líder que não repreende um dos seus liderados que está andando em erro. Ele tem que exortar, repreender, ensinar. Um pai, uma mãe que não repreende um filho que está no erro, que não ensina. Como a palavra de Deus diz, por exemplo, e isso trouxe inclusive problemas para Davi, e a palavra de Deus vai dizer do filho de Davi, Absalão, que Davi nunca lhe negou coisa alguma. E esse próprio filho dele vai tentar tomar dele o trono. Então, veja aí a situação. Veja como é complicado. Por isso, não podemos reter a espada do sangue. Quando for necessário fazer uma repreensão, uma exortação, precisa ser feito. Continue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizes, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e a que escapou, dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Mefaate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet de Blataim, sobre Kiriataim, sobre Bet Gamul, sobre Bet Meon, sobre Keriote e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Veja, Moabe, né, e o seu povo, que por tanto tempo
trouxe opróbrio sobre o povo de Deus, se levantou como inimigo, zombou, escarneceu, agora estava pagando o seu preço. E isso é algo que nós temos que entender. Muitas vezes, nós como povo de Deus somos perseguidos, passamos aí por humilhações, opróbrios, somos envergonhados por alguns, muitas vezes, simplesmente por seguirmos a Cristo, por sermos crentes, né? Como muitos falam. Mas, como Jesus ensinou, devemos orar a Deus por estas pessoas. Porque se elas não se arrependerem daquilo que fazem contra nós, pagarão o preço disso, se envergonharão, serão humilhadas, Deus trará a justiça. Por isso, sempre que você estiver sendo perseguido, perseguida, humilhado, humilhada, ore pela pessoa que está fazendo isso com você, para que ela se arrependa, para que ela deixe este caminho, porque senão ela acabará sofrendo as consequências deste ato, como Moabe está sofrendo. Continue. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade e da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe, pelos homens de Kir Eres, lamentarei. Com o choro de Jazer, chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, porém o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Esbom até Eleale e até Jaás, se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas de Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kir Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada e toda a barba será diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras e sobre os lombos sacos. O que é isso? As cabeças estarão raspadas, as barbas diminuídas, as ataduras nas mãos e sacos sobre os ombros. Justamente o povo se humilhando, raspando a cabeça, barba, vestindo um pano de saco e até se ferindo inclusive, as mãos com ataduras, tentando ali alguma coisa e lamentando em opróbrio pela destruição de Moabe. Como Jó, que quando viveu o seu mal, raspou a sua cabeça, vestiu pano de saco, se lançou sobre a cinza para lamentar aquilo pelo qual estava passando. Deus está dizendo que assim acontecerá também com o povo ali. Continue. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam,
como virou Moabe a cerviz envergonhada, assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Ele era soberbo, arrogante, prepotente e quis crescer contra Deus, né? E contra o povo de Deus. Continue. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Hesbom, pois saiu fogo de Hesbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe. Ui, que coisa, hein? Que palavra! Mas veja uma coisa em comum. Mais uma vez, assim como do Egito, assim como do próprio povo, aqui com Moabe ele diz, mas no fim farei voltar o povo. Veja que até as nações ímpias, quando são castigadas por Deus, Deus mais na frente dá uma chance para que elas venham a mudar de postura. Esse é o nosso Deus, que quer sempre que a pessoa mude de postura para viver a sua bênção e não castigo ou maldição. Busquemos então nos converter a cada dia e agradar a Deus diariamente. Amém? Está encerrado o nosso vídeo. Compartilhe, curta, me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã, viva Ele, viva Jesus.